Olá galera, como é que vocês estão aí, jovens? Eu acredito que vocês devem estar passando por momentos difíceis, né? Nessa quarentena, 3 meses e pouco já de isolamento. Eu acredito que deve bater uma vontade de ver os amigos, né? De sair dessa monotonia, né? Que é ficar em casa sem poder ver os amigos, sem poder sair, sem poder se divertir, sem poder estar com os amigos da igreja também. Eu queria que você, animar você hoje, porque sem dúvida não é fácil passar por o que nós estamos passando. Então eu decidi, eu também estou com muita saudade de vocês, e eu decidi fazer uma série de aulas aqui, especialmente para vocês, sobre os jovens notáveis da Bíblia. Para você se inspirar, para você se animar. Eu sei que na idade de vocês, eu passei por essa idade também, apesar de ficar um pouquinho lá para trás, né? Mas eu me lembro da minha época de jovem, as dúvidas que surgiram na minha cabeça, porque é uma fase tão legal da vida, né? Você está começando a descobrir muitas coisas, está começando a ver o lado bom da vida, e surgem dúvidas. Será que realmente vale a pena ser um cristão? Será que realmente vale a pena eu seguir o cristianismo? Será que eu não estou perdendo tempo? Será que eu não estou gastando a minha época mais saudável, que eu posso me divertir mais, né? Que eu posso fazer coisas legais? E muitos pensam assim, né? Que se tornar cristão, seguir Jesus, vai perder a parte mais emocionante da vida, quando isso não é uma verdade. Mas eu entendo, surgem essas dúvidas. Eu passei por essas dúvidas também. Eu sei que alguns de vocês estão estudando a Bíblia, estão ouvindo as aulas, estão participando. Por um lado tem uma força querendo que você se aprofunde mais no estudo da Bíblia, que seja um cristão. Mas por outro lado também tem algo lá dentro de você que fala: será que é realmente o caminho que eu devo seguir? Será que isso vai ser bom para mim? E essas dúvidas ficam aí batendo no coração e gerando muita insegurança. E na Bíblia também existiram vários jovens que desde a pouca idade já decidiram obedecer a Deus. E eu acredito que muito do nosso sucesso da vida é se nós estamos obedecendo a Deus ou não. Então Deus nos fez à imagem e semelhança dele. Ele é o Criador, e Ele sabe o que é melhor para nós, sabe o que é melhor para você. Por isso que Ele fala: obedeça, me obedeça, né? Mesmo que os caminhos da obediência às vezes sejam caminhos que nos geram dúvidas e inseguranças, mas sempre lá na frente nós vamos ter a vitória. A vitória é garantida quando há obediência. Em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, lá fala para os pais ensinarem os filhos, né, a obedecerem, para que tudo corra bem para a vida deles. O capítulo 6 de Deuteronômio fala sobre isso, sobre as bênçãos da obediência. E Deus nos projetou para obedecer a Ele, e nos deu uma lei para obedecer. Só que a gente não sabe o que vai acontecer lá na frente. Deus sabe. Por isso que Ele pede para obedece, porque lá na frente eu sei o que vai acontecer para você se você obedecer. E eu queria estudar com vocês hoje o primeiro jovem dessa série, que é José. José era um dos filhos de Jacó, lá do Antigo Testamento. Jacó foi um dos filhos de Isaac. Lembra Jacó e Esaú, que brigaram, né, no ventre da mãe? Isaac era filho de Abraão, então a história vem desde Abraão. Isaac teve 2 filhos, Esaú e Jacó. E Jacó foi o filho que seguiu a promessa de Abraão, que através de Jacó, Jacó teve 12 filhos, e esses filhos geraram as 12 tribos de Israel, o povo de Israel. E um dos filhos de Jacó era José. José até então está lá no capítulo 37 de Gênesis. Eu queria pedir para você o compromisso de você ler a história de José. Começa do capítulo 37 de Gênesis e termina no capítulo 50. São 13 capítulos. Eu queria pedir para você nessa semana, você ler essa história. Então, começando do capítulo 37, você vai ver lá que José era um sonhador. Ele era um jovem sonhador. E ele comenta lá um dos sonhos que ele teve para os irmãos dele, e os irmãos dele começam a ficar com raiva dele, com inveja, né? E José, ele era um filho querido pelo pai, ele era até especial para o pai dele. O pai dele tratava ele diferente, né? Porque ele era o único filho que a sua esposa Raquel
deu para ele, porque Raquel ela era estéril, e depois de um certo tempo Deus abençoou ela e ela teve José. Então José foi o primeiro filho de Raquel, que era a esposa que Jacó mais amava. E esse menino, Jacó tinha um carinho especial por ele, tratava ele diferente dos outros filhos. Jacó teve outros filhos com concubinas, com a outra mulher dele, e com Lia, né, com a outra mulher dele, com as concubinas. Então era uma casa com 12 filhos. Imagina você, talvez você tenha 2, 3 irmãos, ou talvez alguns serão até filhos únicos, né? Mas imagina você vivendo numa casa com 12 irmãos. E o pai tratando um mais novo de forma especial. Ia gerar ciúme, na certa, né? E os irmãos de José ficaram com muito ciúme dele. Eu quero que você veja isso lá lendo no capítulo 37 de Gênesis. Eu não vou ler para vocês aqui porque toma muito tempo, mas eu quero o seu compromisso que você vai ler, certo? Ok. Então, ele por contar, certa vez ele tem um sonho, e nesse sonho ele fala para os irmãos, ele deixa entender para os irmãos que ele era mais especial, que ele tinha um chamado especial. E os irmãos deles ficaram com muita raiva dele, né? Tanto pelo tratamento do pai, que o tratava de forma especial, né? Diferenciando dos outros irmãos. Isso é um grande erro que um pai ou uma mãe pode fazer numa família. E aí, ele, além disso, ele também tinha esse jeito meio ingênuo, talvez arrogante, não vou julgar aqui, mas todo jovem tem um pouquinho de ingenuidade e um pouquinho de arrogância, né? Vamos falar a verdade. Eu acredito que José, de forma imatura, falou um pouco desses sonhos de forma também arrogante, né? De forma também imatura para os irmãos. E os irmãos ficaram com grande inveja dele, até o ponto de planejarem um sumiço nele. Então pegaram José, levaram um dia ele para o campo, e lá eles venderam José como escravo. Eu tô passada, chocada. E quem compra ele, quem acaba comprando ele foi Potifar, que era o governador, que era uma espécie de autoridade lá do palácio, importante, né? E isso você vai poder ver lá em Gênesis, lendo, né, na sequência, em Gênesis 39, ele estava lá trabalhando, servindo, dando o melhor dele, né, para ser um bom servo lá. Mas sempre José tinha uma confiança em Deus. E aí até que o Potifar fica muito grato por ele, cresce em admiração por ele. Só que aí a mulher dele também. E a mulher dele vai assediar José. Até então, quando José foi vendido como escravo, ele tinha 17 anos. Imagina isso, você com 17 anos ser vendido como escravo, ser abandonado da sua família. Mas José não perdeu a confiança dele em Deus. E essa é a grande lição para nós, sabe, jovens? Seja lá o que aconteça na nossa vida, nosso relacionamento com Deus deve ser de uma forma que a gente não perca as esperanças, que Deus sempre está no controle. Foi o que José fez. Apesar de ser preso lá como escravo, ele foi comprado por Potifar, como eu falei, e ele se tornou um ótimo servo. E Potifar teve um carinho especial por ele, só que a mulher dele quis assediá-lo. E essa é uma grande verdade também na nossa vida. O mal está sempre nos rodeando, querendo nos levar para o caminho contra Deus. Isso na minha vida, na sua vida também não é diferente. E José aqui, apesar de estar se mantendo fiel, a mulher de Potifar dá em cima dele. Imagina isso para um jovem de 17 anos com os hormônios à flor da pele, descobrindo talvez a parte hormonal, essa parte sexual, e ele se manteve puro. Ele não se deixou levar por essa tentação. Aí você pode pensar, então ele foi fiel a Deus, Deus o abençoou. Sabe, a bênção de Deus muitas vezes não está ali na hora, no momento, mas está na história. Sabe, pelo contrário, nessa hora a coisa piorou para ele. Ele foi fiel a Deus e muitas vezes acontece isso, nós somos fiéis a Deus, a gente espera que tudo vai dar certo e nem sempre tudo dá certo. Mas Deus trabalha na nossa história, né? Não é só nos momentos ali, dos momentos que a gente quer que Deus abençoe. Sabe, especialmente para vocês que são jovens, essa coisa da ansiedade de querer as coisas hoje, de querer que Deus abençoe hoje, é muito difícil porque Deus não trabalha assim com a gente.
Deus trabalha na nossa história. A gente tem que ter paciência. Mais cedo ou mais tarde nós vamos ver a bênção de Deus. E foi o que aconteceu aqui. Ele foi preso, né? Você pode agora ler lá em Gênesis 39, ele estava na prisão. Imagina, preso, longe da família, estava tentando fazer a coisa certa. E lá, quando você lê em Gênesis 39, ele revela os sonhos. Ele de novo se mantém fiel, se torna um bom amigo lá dentro, um bom servo. E até o líder do carcereiro, o carcereiro principal lá, se torna ganha confiança, tem confiança em José e torna ele ali um responsável, né, pelos prisioneiros. E essa também é uma grande lição. Quando a gente dá o nosso melhor, as pessoas ao redor reconhecem. Por isso você deve se tornar um bom estudante, um bom trabalhador, um bom cidadão, porque as pessoas ao redor vão reconhecer isso, né? Ele foi reconhecido. Lá, durante esse tempo lá, ele revelou sonhos de um padeiro e de um copeiro. E José tinha esse dom de revelar sonhos, de interpretar sonhos, né? E Deus deu para ele esse dom. E aí os dois são libertados, tanto o padeiro como o copeiro é libertado. E ele volta lá para servir o rei, os dois. Um belo dia, o faraó tem um sonho. O padeiro e o copeiro chegam para o faraó e falam: eu lembrei de um rapaz lá quando eu estava preso, que ele interpretou meus sonhos, que ele revelou, ele explicou meus sonhos. Talvez ele possa resolver o seu problema. E o faraó chama quem? José. José interpreta os sonhos desse faraó. O faraó ficou tão feliz, ficou tão grato, tirou José da cadeia e deu o cargo para ele de governador. Ele era o segundo homem abaixo do faraó. E graças ao trabalho de José, o faraó conseguiu... José, ele sabia, né, que haveria uma grande seca. Foi uma das revelações que José fez no sonho do faraó. E ele ajudou o faraó a organizar os celeiros para armazenar comida. Então, quando veio a seca, o Egito não passou fome. Pelo contrário, o Egito enriqueceu mais ainda, porque as pessoas vinham até o Egito comprar mantimento. E José foi o grande responsável por isso. E aí, imagina só, sabe quanto tempo demorou? Os historiadores dizem que foi em torno de 13 anos. Ou seja, José tinha praticamente 30 anos quando isso aconteceu. Então, dos 17 até os 30, foi sofrimento. Mas olha onde Deus levou José. A ser o segundo homem do Egito. E se você continuar na história, espero que você continue na história, você vai ver que depois ele, no meio do caminho, ele traz... Os irmãos dele acabam indo lá, porque estava uma grande seca onde os irmãos estavam morando. Os irmãos vão até o Egito para comprar mantimento. E lá, numa história emocionante, eu quero que vocês leiam, José se revela para os irmãos como sendo José que eles venderam como escravo. É emocionante. Quando eu leio essa parte, me emociono de ver como José não guardou mágoas. Ele podia ter cortado a cabeça dos irmãos, mandado prender, ele podia ter se vingado dos irmãos. Mas sabe o que ele fala? Ele diz lá, e eu quero que você leia, tá bom? Ele diz: não foi culpa de vocês de eu vir para cá. Foi parte do plano de Deus para que eu pudesse gerar livramento para vocês, para o Egito e para todas as terras ao redor, inclusive para vocês. Então Deus usou toda essa história para levantar José como o homem que ia salvar o povo de Israel. Lembra dos 12 irmãos que geraram as tribos de Israel? Eles iam morrer se ficassem lá. Mas Deus, através de José, gerou o livramento para que a família de Jacó fosse para o Egito e desse continuidade ao povo de Israel. Então, eu queria animar vocês com essa história e dizer o quanto José foi um jovem que amou a Deus e Deus o honrou. E essa é a grande lição: se você honrar a Deus na sua juventude, Deus vai honrar você, mais cedo ou mais tarde. Você precisa esperar que Deus vai mostrar para você o caminho, vai abençoar
Deus dá o caminho para o homem, só que o homem na desobediência quer trilhar outros caminhos. E esses outros caminhos não são os caminhos que Deus projetou para ele. E ele vai ter consequências. Quando nós obedecemos, as consequências que nós vamos ter são consequências boas, porque Deus projetou aquele caminho para nós. Então eu queria encorajar você com a história de José. Que você leia Gênesis 37 e depois a gente pode comentar. No próximo estudo eu posso falar um pouco mais e estudar um outro jovem que eu só vou revelar para vocês no próximo vídeo. Até lá!